Lucas capítulo 10. O Espírito Santo de Deus abra o nosso entendimento, que o Espírito Santo de Deus abra o nosso entendimento para a sua santa palavra. E que através dessa palavra nós possamos ser renovados. A missão dos 70 discípulos. E depois disto, designou o Senhor ainda outros 70, mandou-os adiante da sua face de 2 em 2, e todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. O Senhor Jesus, né? Ele separou 70 discípulos, mais 70 discípulos. E ele ordenou que fosse de 2 em 2. E dizia-lhes: grande é, em verdade, a seara. Então, o campo de Deus, né? O campo do evangelismo é muito grande, gente. Tem trabalho para todos. Sabe o que falta? Trabalhadores. Eu não preciso estar em briga com pastores, em briga com evangelistas. Eu não preciso brigar com as missionárias, porque, não, isso aqui, não, tu não pode entrar no meu campo, tu não pode entrar nesse trabalho, tu não pode entrar aqui onde eu estou. Não, gente, aqui na plataforma o campo é muito grande para todos os missionários, evangelistas, pastores. E o Senhor está dizendo aqui, ainda falta trabalhadores. Então, aqui tem trabalho para mim, tem trabalho para o pastor tal, para a missionária tal, tem trabalho para as mulheres de oração, tem trabalho para todos aqueles que trabalham para Deus. Tá entendendo, gente? Então, não tem esse negócio de egoísmo, não. Não, só eu que vou trabalhar aqui, só eu que vou fazer live, só eu que vou orar. Não existe isso no campo de Deus, não existe. O que existe aqui, que ele disse, a seara é grande, o que falta é trabalhadores. Você já viu quantos trabalhadores tem aqui na plataforma? São muitos. E o Senhor está dizendo que ainda falta. Que ainda falta trabalhadores. E é verdade, porque tem pessoas que não levam o evangelho, tem pessoas que levam outros tipos de coisa, né? E poderiam estar levando o evangelho. Eu não estou falando de pessoas, Deus não está falando de pessoas que usam a plataforma para o seu sustento, né? Esse aí é um tipo de trabalhador. O trabalhador do Senhor é outro tipo de trabalhador, não é verdade? E é isso que o Senhor está nos ensinando. Então, aqui tem trabalho para todos e está faltando trabalhadores. E depois disso, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, em todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. Então, ele disse aqui para os trabalhadores dele ir de cidade em cidade e para ir para os lugares em que ele iria mandar, que ele iria dirigir, que ele iria conduzir. Ontem eu vi uma casa para alugar, gente, o preço estava bom. Só que eu tinha que dar adiantado e tinha que dar adiantado e um pouquinho a mais, né? E também eu teria que ter ajuda para mudança, para tanta coisa. Aí eu fiquei pensando, né? Eu digo, poxa Deus, aqui, essa casa aqui seria uma oportunidade. E é num lugar não perigoso, porque eu já conheço alguns lugares aqui, né? Então, é num lugar não perigoso, é uma casa que não tem moradores em cima, ficaria bom para mim. Mas aí eu fiquei pensando, sabe, ontem pela hora do almoço, a minha vizinha me deu algumas coisas gostosas. Aí eu fiquei pensando, poxa, Senhor, às vezes eu tô precisando de alguma coisa, a vizinha chega aqui na janela e me dá, gente. Às vezes é pão, às vezes é fruta, às vezes é alimento, alguma coisa assim, né? Que de repente as finanças não dão certo. E aí ela vem pela janela e me dá. Eu digo, Senhor, se eu for lá para aquela casa, eu não vou ter essa vizinha que vai me dar as coisas pela janela. Eu acredito que foi o Espírito Santo que me respondeu. Não vai, porque aqui tu está sendo abençoada. Então, quando você está num lugar que tem luta, né? Que eu tenho luta aqui, mas as bênçãos são maiores do que a tua luta, fica nesse lugar. Fica nesse lugar, não sai. Agora, quando as coisas começam a dar errado, gente, pode ter certeza que é para você mudar de lugar. Então, quando eu estou num lugar que Deus quer me tirar daquele lugar, as coisas não fluem, as coisas não dão fruto, as coisas não prosperam, tá entendendo? Aí eu já sei que é para mim sair daquele lugar. Primeiro que Deus vai tirando do meu coração o desejo de estar naquele lugar. Porque, olha só, gente,
Hoje eu não tenho vontade de voltar para Manaus. Eu tenho saudade da minha família, mas vontade de voltar para lá eu não tenho. Por quê? Porque Deus tirou esse desejo de voltar. Então é assim, quando Deus quer te tirar de um lugar, Ele tira aquele desejo no teu coração, aquela vontade de estar naquele lugar, com aquela pessoa, muitas das vezes. Então, temos que entender isso. Aí o que, que acontece? É porque Deus quer fazer você viver coisas novas. É porque Deus quer te levar para lugares novos. É porque Deus tem algo novo para a tua vida. Às vezes você está dizendo, ai, mas por que eu não estou mais bem? Por que eu não sinto mais vontade? Por que eu não me alegro mais nesse coração, nesse lugar? É porque Deus já está preparando o teu coração para te levar mais para frente, para viver coisas novas. Então, era isso. Nós que somos trabalhadores de Deus, Deus dá essa direção. Ontem eu estava conversando com uma pessoa aqui da plataforma. Eu estava falando para a pessoa, né? Pediu oração pelo pai que está na UTI, mandou a foto do pai para mim. E eu disse, irmão, eu só estou aqui por causa de Deus. Porque se fosse por mim mesmo, eu não estava mais nessa plataforma. Então é Deus que coloca a vontade no nosso coração para ficar. As lutas, né, que a gente passa aqui dentro, as guerras, pessoas que desejam mal, pessoas que falam mal da gente, pessoas que são língua do diabo, né? Que vem para nos entristecer. Aí você olha, meu Deus, é uma pessoa que prega, é uma pessoa que ora, é uma pessoa que fala de Deus, é uma pessoa que está levando o evangelho e está aí, né, desejando mal, está aí guerreando, está aí defamando, está aí caluniando. Então aí isso entristece. Mas o Espírito Santo, não, eu estou contigo. Aí o Espírito Santo alegra, envia uma pessoa precisando de ajuda, envia uma pessoa te dando uma palavra de ânimo, envia, assim como o inimigo envia o deles para te entristecer, Deus envia os dele para te alegrar. E ontem Deus enviou esse rapaz, ele falou algo para mim muito, que aumentou a minha fé, sabe? Que aumentou a minha fé, e que Deus dê vitória ao pai dele. Estou orando pelo pai dele, e ele ficou surpreso, porque eu fui perguntar como é que está o seu pai. Ele ficou surpreso por isso. As pessoas acham que eu não oro pelas vidas, que eu não me preocupo pelas vidas. Algumas pessoas sabem que eu me preocupo sim pelas vidas. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. E aí o rapaz pegou, mostrou a foto do pai dele, né? E estou orando. E ele falou algo que aumentou a minha fé. Ele falou algo que mostrou, né, a resposta de Deus. Louvado seja Deus, engrandecido. Então, quando é para você estar no lugar, Deus, ele te leva. Ele te mostra, ele te confirma que é para você estar. Mas quando não é para você estar mais nesse lugar, gente, Deus, ele vai, o Senhor que te sustenta, é o Senhor que dirige o teu caminho. E ele dirigia o caminho dos trabalhadores aqui. Louvado seja Deus, engrandecido. E o que foi que ele estava dizendo aos trabalhadores? A esses mais 70 discípulos. Tinham os 12 discípulos e aqui era levantado mais 70. E dizia-lhes, grande e em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Ide, e eis que vos mando, como cordeiros a meio de lobos. Gente, é isso que a gente está vivendo. Nós somos esses cordeiros nos meios de lobo, de pessoas que querem acabar conosco, pessoas que querem nos parar, de pessoas que querem fazer a gente desistir de levar o evangelho. Nós somos esses cordeiros enviados no meio de lobos. O que são lobos? São pessoas de má coração, são pessoas que querem a tua queda, que querem a tua derrota, são pessoas que não querem que você vença, são pessoas que não querem te ajudar. Esses são lobos que estão perto de você, mas não estão perto de você porque quer a tua vitória. Eles estão perto de você só para olhar a tua vida, só para observar a tua live, só para observar a tua casa, só para observar o teu trabalho. Está lá pertinho de você, mas nós estamos entregues aos lobos. Louvado seja Deus, engrandecido. Sempre tem pessoas com o coração mau perto de nós. Sempre tem pessoas que desejam mal, fala com você, come na tua casa. Muitas das vezes deita na tua cama, tu leva para o teu quarto, tu leva para a tua cama. Muitas das vezes você está lá, né, contando teus segredos para aquela pessoa, achando que é uma pessoa de Deus, uma mulher de Deus, um homem de Deus, achando que é uma pessoa que está com o coração de Deus e na verdade é um lobo. E ele disse, nós somos entregues. Ele disse aqui,
todos os dias, né, ao meio dos lobos, de pessoas que não têm Jesus no seu coração, porque pessoas que o coração é cheio de maldade, gente, Cristo não está nele. Cristo é amor, Cristo é paz, Cristo é alegria. Cristo, ele chora com quem chora e se alegra com quem se alegra. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Ide, eis que vos mando, não leveis bolsa, não leveis bolsa, nem alforje, nem alparcas, não se preocupa com nada quando você for fazer a obra de Deus. É isso que ele está dizendo aqui para nós, e ninguém saudeis pelo caminho. Agora escute, em qualquer casa, olha só, ele separou esses discípulos para evangelizar nas casas, nos lares, o culto no lar, para ajudar você a fazer culto no lar. Gente, é maravilhoso, experiência minha, não estou falando dos outros, experiência minha, é maravilhoso você evangelizar nas casas. Né? Alguém que está lá no templo, irmã, vai fazer um culto na minha casa, porque meu marido não é cristão, porque minha filha não é cristão. Você vai lá, faz um culto por semana. Quando pensa que não, gente, é o pai, é o marido vindo para Jesus, é o filho, é alguém da casa vindo para Jesus. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. É maravilhoso, gente, fazer a obra nos lares. Para mim é o melhor lugar, hospital e casas. E ele diz aqui, não te preocupa com o que tu vai levar, não. Não te preocupa. Não leves bolsa, nem alforje, nem um parque, a ninguém saudeis pelo caminho. Em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro, paz seja nesta casa. Então, quando você entra na casa, você que é um cristão, que entra na casa de alguém, você tem que desejar a paz para aquela família. Paz seja nessa casa. É isso que o Senhor Jesus manda a gente levar, o evangelho da paz, da libertação, da cura, da salvação. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. E qualquer casa onde entrar, dizei primeiro, paz seja nesta casa. E se ali houver alguém, e se ali houver algum filho, né? Se ali houver algum filho de paz naquela casa, repousará sobre ela a vossa paz. Então, quando você diz a paz do Senhor, né, para alguma pessoa, se essa pessoa for um filho de paz, uma filha de paz, se for uma pessoa de paz, essa paz estará com aquela pessoa. Mas se essa pessoa não for de paz, meu querido, ela não recebe a paz. Ela não recebe, porque o seu coração é mau, porque o seu coração não é bom, porque o seu coração não está em Deus, porque aquele que está em Deus tem paz no seu coração. As pessoas estão falando mal de você, as pessoas estão dizendo, ai, tem inveja de mim, ai, é contra mim, tá com inveja da minha live, tá com inveja da minha empresa, tá com inveja do meu casamento, tá com inveja, não sei, às vezes você está dizendo que as pessoas estão com inveja de você, mas na verdade é você que está sem paz. Porque se você estivesse em Cristo no teu coração, tu estava em paz, tu não estava preocupado com o invejoso, com o feiticeiro, com o amante de marido. Ontem eu estava conversando com uma amiga minha e ela estava falando sobre esse relacionamento, né? Ela está em São Paulo e ela mora sozinha. Então, mulher sozinha já viu, né, gente? Se ela tem amizades de casada, a casada tem ciúme. A casada já fica vigilante. Aí ela estava falando, né, que no trabalho dela, a maioria das esposas é ciumenta. Pelo amor de Cristo. E pessoas cristãs, hein? Cristã, ciumenta. Aí eu peguei conversando com ela, eu disse, eu não sei porquê, né, que elas têm ciúme das mulheres. Elas deviam vigiar com o marido, porque quem é casado é o marido, não é a minha amiga que é solteira. Então quem não tem que procurar a mulher na rua é o marido dessa mulher, não é verdade? Ele que tem que vigiar, ele que tem que dar um bom testemunho, ele que tem que fugir do mal, ele que tem que honrar o compromisso de marido. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Mas aí eu estava falando para ela, sempre eles botam a culpa nas mulheres. A culpa é da amante, a culpa é lá da mulher que se envolveu, que deu confiança, mas ela nunca culpa o marido dela.
Não, a culpa é dele que é casado, que foi buscar, puxar assunto, foi buscar se envolver com outra mulher. Quem é casado é ele, tu não é casada? Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Então, gente, você tem que saber o teu papel, você tem que saber o teu valor, você tem que saber, louvado seja Deus, engrandecido e exaltado, quem é teu marido, quem é tua esposa. Você tem que amar verdadeiramente, porque você ama, se você ama verdadeiramente, gente, você não vai trair. Você não vai trair, louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Mas tem que estar em você. Às vezes você está querendo a paz. Se você está em paz, quando alguém chega perto de você desejando em paz, essa paz vai ficar no teu coração. Mas se você não tem paz no teu coração, pode quem vier orar por você, falar da paz, falar da palavra para Deus, mas você não vai ouvir a palavra, você não vai ouvir a oração, você não vai dar crédito à palavra de Deus porque você está sem paz. Lembra que eu falei no início da live? Tem que ter trabalho de libertação, tem que expulsar demônios, tem pessoas endemoniadas dentro do templo. Antes a gente via muito esse trabalho de expulsar demônios em posição de mão, né? Na oração da libertação, naquele momento que o pastor ora, toca na pessoa e o demônio cai por terra. Tem que ter esse trabalho, gente, porque o próprio Jesus fez isso. O próprio Jesus trabalhou desse jeito. E hoje as pessoas não fazem mais esse tipo de trabalho no templo. Só tem louvor, só tem bate-palma, só tem emoção. Mas aquele momento a oração e que os demônios caem por terra, que os demônios se manifestam, né? As obreirinhas ficavam tudo com medo. O pastor dizia logo assim: tu jejuou, irmã? Qual foi as obreiras que jejuaram? Hoje o pessoal não quer nem jejuar, quanto mais orar por libertação, né? As pessoas não querem nem fazer jejum. Imagine orar por libertação. Então tem que ter isso no templo. E hoje tem pessoas que estão lá endemoniadas batendo palma. Tem pessoas que estão lá endemoniadas dizendo que está adorando a Deus. Tem pessoas dentro do templo endemoniadas, dizendo que está louvando a Deus, batendo palma, que é um cristão, e não é. E não é. E não é. Quando é na hora da palavra, não escuta a palavra, não fica na palavra, não recebe a palavra, porque a palavra liberta. E tem pessoas que estão com problemas de opressões, né? De opressões demoníacas, elas não dão crédito à palavra, porque o demônio não quer que você escute a palavra, por quê? Porque se você conhecer a verdade, você vai ser liberto. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. E eu tenho observado, né, que vários lugares, aqui eu já visitei vários templos, né? Como eu sou de Manaus, então eu não faço raiz aqui, ali, aqui. Eu visito, participo dos cultos, mas não faço uma aliança com ninguém aqui. E eu fico vendo, né, que falta esse trabalho. Por quê? Porque está com medo? Por quê? Porque não está obedecendo aquilo que o Senhor ensinou para os discípulos? Por quê? Porque o amor esfriou. Louvado seja Deus. E o inimigo, a pessoa sai, entra oprimido, né, no templo e sai oprimido no templo. Sai oprimido. Louvado seja Deus, sai em depressão, sai triste. Às vezes sai querendo tirar a sua própria vida. Às vezes, gente, as pessoas entram no templo oprimida. Em Manaus tinha um jovem que ele vivia pedindo dinheiro da mãe dele, porque ele era usuário de droga. E a mãe dele vivia com medo, gente. A mãe dele falava para mim, ela dizia, né, me chamava lá pelo nome e dizia assim: irmã, aonde meu filho chega é fazendo escândalo, aonde meu filho chega é falando mal de mim, aonde meu filho chega é querendo me envergonhar, e o meu filho só vem atrás de dinheiro. E era no trabalho dela, era no templo onde ela estava, na casa dela, ela teve que trocar várias vezes de casa. E o que aconteceu? Aí ela chegou, se uniu no ministério conosco, e o filho dela começou a ir lá atrás dela. Quando ele chegava, gente, eu já ia para perto dela. Eu já ia para perto dela e ficava em oração, em espírito por ele. Aí ele sentava, né, conversava com ela quando eu chegava perto, e eu pedia dele: eu posso orar por você? E eu orava por ele, ele se acalmava, assistia o culto todinho, gente.
assistia o culto todinho. Por quê? Porque o meu pastor ensinou isso. Por quê? Porque eu fui ensinada a isso. É obreiro, é para trabalhar, meu querido. É obreiro, é obreira, é para trabalhar no templo. É para ver quem está chegando oprimido, ir lá, orar, colocar a mão em posição de mão, e o inimigo vai ter que sair. E a pessoa vai ter que ficar e assistir o culto. E para a glória de Deus ele ficava. Às vezes ela estava atribulada, ele chegava sempre atribulado lá, usuário de droga, né? E eu orava e eu falava da palavra de Deus para ele, e eu dizia que Jesus amava, e ele se acalmava, né? Aí ele me honrava, hein? Me honrava. E todas as vezes que eu estivesse em algum lugar, ele queria me dar carona. Ele era motorista como é que diz? Mototáxi. E eu não ando em moto, né? Não andava em moto. Eu andei em moto numa obra missionária, por causa que no interior é muita moto. Mas em Manaus eu não andava de moto. Eu digo, não, meu filho, não te preocupa não, que eu não vou não. Mas ele todo o tempo era atencioso comigo. Quer dizer que ele perturbava a mãe dele. Por quê? Porque a mãe dele ainda estava em processo de libertação. A mãe dele ainda precisava de ajuda para poder cuidar daquele filho, para poder entender aquele filho, para poder orar por aquele filho, para saber que ela tinha autoridade sobre a vida daquele filho. Só que o inimigo fazia aquele filho bagunçar com ela. E ela tinha medo do filho, gente. Ela vivia muito nervosa. Quantas vezes ela foi para minha casa chorar? Quantas vezes ela foi para minha casa dizer que ia sair do tempo por causa do filho? Ela não casava por causa do filho, gente. Ela teve esse filho e não era casada. O pai abandonou. Tem que casar. Não, eu não posso casar porque o meu filho não deixa, porque o meu filho vai fazer isso com a pessoa. Era aquela, sabe, era um sofrimento a vida daquela mulher. Um dia eu estava pregando na igreja, pregando não, orando, né? Orando no templo. Aí o Senhor pegou, eu vi ela chorando, 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 e o Senhor pegou e disse assim: eu vou levar o filho dela. Só que eu não tive coragem de falar isso para ela, gente. Tem pessoas, né, que querem ser usados na revelação. Eu disse: Senhor, eu não vou falar não. Porque eu já sabia quem ela era, né, que ela não tinha estrutura para saber disso. Aí eu disse: eu não vou falar não. Aí eu só fiz falar pro pastor. Pastor, eu vejo ela chorando, chorando, e Deus disse que vai levar o filho dela. Mas eu não vou falar não, porque ela é capaz de se desesperar. Gente, tem pessoas aí que querem saber se o marido está traindo. Chega lá com adivinho, chega lá com pessoas que são usadas em revelação. Quero saber se meu marido está traindo. Quero saber se a minha esposa está traindo. Para que tu quer saber? Para te acabar com o teu casamento? Tem pessoas que não estão estruturadas para receber revelações, não, gente. Tu quer saber se teu marido está te traindo para te ajudar ele ou para te acabar com o teu casamento? Então, as pessoas ficam aí atrás de revelação, mas não estão preparadas para receber a revelação. Aí eu vim para cá, para essa cidade, quando não demorou um tempo, o pastor me mandou a mensagem dizendo que Deus tinha colhido o filho dela. Ele tinha voltado para Jesus, na semana que ele voltou para Jesus, o Senhor colheu. Sabe o que aconteceu com ela? Ela está casada e bem casada, porque eu conheço o varão que Deus preparou para ela. É um varão que cuidava da mãe, era um varão precioso, valoroso, e deu para ela como um esposo. Olha só, hoje os dois fazem a obra, mas Deus teve que colher o filho dela. Por quê, gente? Porque ele não tinha força para sair, porque ele não queria servir a Deus. Então, o que Deus fez? Às vezes você está dizendo: Deus não leva meu filho. Tu não quer que Deus leve teu filho, tu quer que o diabo leve teu filho. Então, deixa Deus fazer o que ele quer na tua vida. É o maior erro nosso, gente, a gente dizer para Deus: não leva meu filho não. Depois teu filho está desviado, teu filho pode até perecer, a culpa vai ser nossa, porque a gente fica, não sabe orar, não sabe pedir. Deus nos deu, Deus nos deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Se Deus quiser levar os nossos filhos, é dele, é estar com ele, não vai para o inferno, não vai para as drogas, não vai mais fazer chorar, não vai ser mais uma pedra de tropeço para muitas vidas. Então a gente tem que ter esse entendimento. Mas qual é o entendimento da mãe? Não, eu quero meu filho um pastor, eu quero meu filho te servindo. Mas se os planos de Deus não é que teu filho seja um pastor, se os planos de Deus não é que teu filho sirva a ele na terra, mas seja salvo, né?
O importante é a salvação, gente. O importante é a salvação. Temos que ter entendimento, gente. Sem entendimento, não vamos viver chorando, nós não vamos saber pedir, nós não vamos receber. Louvado seja Deus, nós sempre vamos estar questionando Deus, rebatendo Deus. Não, Deus, eu quero isso aqui é melhor para mim. E acaba o quê? Que você vive na mesma vida, na mesma opressão, depressão, triste. Tua vida não muda, tua história não muda. A história daquela mãe mudou quando Deus levou o filho dela. Deus deu o marido. Meu Deus, o marido dela é uma bênção, uma bênção. Faz tudo para ela. É maravilhoso o marido dela com ela. Tudo aquilo que ela sofreu com o filho, passou com o filho, que o filho não fez. Ela ficou cheia de dívida por causa do filho, gente. Ela fica, meu Deus, eu vi aquela mulher chorar muito, chorar muito. Eu tenho muito amor por ela e ela por mim. E hoje eu vejo Deus deu um marido alegrando, sabe? Todo o choro que ela teve com aquele filho, Deus trouxe um marido para alegrar aquela mulher. É maravilhoso. Deus é maravilhoso e cuida de nós, gente. Deus é maravilhoso. E que Deus traga pessoas para te alegrar. Se você está sozinha, se você não tem um esposo, que Deus te traga um esposo que venha te alegrar por tudo que você tem chorado pelo teu filho, por tudo que você já chorou por alguém. Que Deus traga um esposo ou uma esposa para te alegrar, né? Louvado seja Deus. Deixa Deus fazer a vontade dele. A vontade dele é boa e perfeita. A vontade dele é boa e perfeita para a tua vida, para a minha vida. Então vamos continuar aqui. Louvado seja Deus. E ficai na mesma casa. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois é digno o obreiro do seu salário. Não andei de casa em casa. Então o que ele está dizendo? Eu tenho que trabalhar só numa casa. Eu tenho que trabalhar ali naquela casa. Se aquela família me oferecer comida, eu posso comer naquela casa, porque eu sou trabalhadora de Deus e Deus está usando aquelas pessoas para me dar alimento, para me dar ajuda, para me dar sustento. Eu já vi pessoas que vão para o evangelismo e dizem assim: eu não como na casa a qual Deus está libertando. Olha só. Eu não como lá naquela casa, porque aquelas coisas foram apresentadas para o Deus deles, para não sei o que deles. Então, tem pessoas que dizem isso, que não comem, mulheres de oração, né? Que caminharam comigo, eu escutei falar isso. Elas falavam isso, né? Tinha uma que falava: eu não como no lugar onde eu vou fazer um culto, vou trabalhar, vou fazer o evangelismo. Porque foram apresentadas outras coisas. Não é não. Porque você chega lá, quando você chega lá, a paz chega naquela casa. Quando você chega lá, as bênçãos chegam naquela casa. Então, louvado seja Deus, até o alimento que pode ter sido apresentado para quem for, mas você chegou lá, orou, levou a palavra, abençoou aquela família, tudo fica abençoado, você pode comer. Você pode comer porque foi abençoado. Lembra que o Senhor falou para Pedro: não chama de impuro aquilo que eu purifiquei. Quando Jesus entregou, gente, é maravilhoso essa passagem. Quando Jesus entregou a vida dele, gente, tudo foi purificado. O sangue de Jesus purificou tudo aquilo que era imundo. Você não sabe do poder do sangue de Jesus. Então, o sangue de Jesus, ele purificou animais que eram considerados imundos. Se você estudar essa passagem, que eu não sei onde está o capítulo nem o versículo, porque eu não decoro muitos versículos e capítulos, mas eu sei que está na Bíblia. Se estiver um estudioso que decora versículos e capítulos, pode colocar aí para mim, a qual o Senhor Jesus fala: não chama de impuro aquilo que eu purifiquei. E quando Jesus entregou a vida dele ali naquela cruz, foi purificado todas as coisas, foi purificado os animais, foi purificado. Jesus aqui na terra, ele veio para isso, para purificar, para abençoar, para transformar, para mudar as coisas. Louvado seja Deus, engrandecido, exaltado. Entendemos e aprendemos. Vamos lá, eu tenho aprendido com o Espírito Santo, ele nos ensina, gente. Ele é o nosso mestre, ele é o nosso mestre, o Espírito Santo de Deus é o nosso mestre que nos ensina. E ele diz aqui, ó: e qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que vos puserem diante. Então, se eu for na casa da Elisângela, o que a Elisângela me oferecer, eu posso comer.
Por quê? Porque é digno eu comer naquela casa a qual eu fui fazer a obra. Tá entendendo, gente? Você tá entendendo? Então você que é evangelista e que fica, vai para os lugares aí, não come, tá trabalhando e a pessoa tá lá te oferecendo alguma coisa. Não, não quero não. Pegue, pegue, porque é Deus que te dá pagamento do teu trabalho. Entendeu? É esse sustento do trabalhador. E aqui ele vai continuando. Ele diz aqui mais, ó, curai os enfermos, curai os enfermos, que nele houver e dizer-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. Deus nos deu autoridade, poder, no nome do Senhor Jesus Cristo, para curar os enfermos. A gente vê um bando de crente, a gente vê um bando de crente doente, a gente vê um bando de crente pedindo oração pelos enfermos. Aqui escrito na palavra de Deus, ele nos deu poder, autoridade para orar nos enfermos e enfermos ser curado. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. E ele diz aqui, e curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes, é chegado a vós o reino de Deus, é chegado a vós a palavra de Deus. O que é o reino de Deus, gente? É essa palavra linda, maravilhosa, a qual pessoas estão perdendo a vida, a qual pessoas estão proibidas de levar a palavra, a qual pessoas estão no cárcere, o próprio Jesus foi para a cruz do Calvário por causa da palavra de Deus, por causa dessa palavra, por causa da santa palavra, mas ele ressuscitou e vive e reina para sempre. Ninguém pode destruir o reino de Deus, ninguém pode destruir a palavra de Deus, pode destruir o meu corpo, pode destruir o corpo de Cristo, mas não pode destruir a palavra. E mesmo que eles destruíram o corpo de Cristo com açoites, com os pregos, né, com a crucificação, mas o que foi que aconteceu? Jesus se levantou no corpo de glória, glorificado. Hoje a morte não toca mais nele, hoje a morte não tem mais poder sobre a vida dele, mesmo que a gente venha descer a sepultura por causa do evangelho, como muitos desceram, mas nós iremos nos levantar num corpo de glória. Louvado seja Deus. Você tem entendimento disso, gente? Tem tanta gente aí que não quer morrer, né? Por quê? Porque não tem entendimento da palavra. Não estou dizendo para você se matar, mas eu estou dizendo para você não ter medo da morte, louvado seja Deus. Porque a morte para nós, lucro, como disse Paulo, é lucro. A morte para nós, louvado seja Deus, engrandecido, representa a vida eterna, vida eterna. Eles estão aí, né, destruindo muitas pessoas, levando à morte muitas pessoas por causa do evangelho de Cristo. Mas essas pessoas ressuscitarão no terceiro dia. Louvado, serão arrebatados, terão um corpo de glória, vencerão a morte, porque com Cristo nós somos mais do que vencedores e com Cristo nós teremos a vida eterna. E ele diz aqui, vamos já parar um pouquinho mais na frente. Mas em qualquer cidade em que entrardes, e vos não receberem, saindo por suas ruas, dizei, tem lugares que a gente vai e não vão querer nos receber. Não fique no lugar aonde não querem te receber. Não fique no lugar aonde não querem te receber. Um dia desse eu mandei mensagem para alguém, 2 vezes eu mandei mensagem. A pessoa não me respondeu. Eu entendi. Opa, não quer me receber. Bloqueei. Bloqueei a pessoa. Não quer me receber? Eu saio. Deus me deu ordem para isso. Deus nos deu ordem para isso. Se tem gente que está falando de você, por quê? Porque você não ficou naquele lugar, mas você não ficou porque não te receberam. Tem lugares que eu fui e que não me receberam. Louvado seja Deus. Então eu entendi. Opa, eu não sou recebida aqui, então vou seguir minha caminhada. Vou continuar levando o evangelho. Vou continuar fazendo a obra de Deus. Vou continuar entrando nos lugares que me recebem. Tá entendendo, gente? Não é pecado você não entrar no lugar que não te recebe. Às vezes você manda mensagem para a pessoa a primeira, segunda, terceira vez, a pessoa não te recebe, a pessoa não te responde. O que eu faço? Eu fico com vergonha. Porque a pessoa que prega, a pessoa que ora, a pessoa que fala com Deus e não responde, gente.
Então, eu bloqueio. Epa, esse aqui não está me recebendo. Esse daqui não me quer na sua casa. Esse daqui não me quer nas suas amizades. Esse daqui não me quer na sua vida. Então, não é pecado. Você não está com aqueles que não te querem receber. Está escrito aqui na palavra. Está escrito. Se você estudar a palavra, você não vai viver sobre condenação. Porque as pessoas estão te condenando, estão te julgando. Louvado seja Deus, mas se você estudar a palavra, você vai ver que até é respaldado você não ficar em lugares que não te recebem. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. E ele diz mais aqui, vamos aprender mais um pouco, né? Mas em qualquer cidade em que entrardes vós não receberem, saindo por suas ruas, dizeis: até o pó que da vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós. Olha só, a gente ainda pode dizer isso para aquele lugar, para aquelas pessoas. E olha só, que já o reino de Deus é chegado. Louvado seja Deus. Sabei com tudo isso que já o reino de Deus é chegado. Então, se pessoas não nos recebem, é sinal que o reino de Deus é chegado. É sinal que o reino de Deus está na tua vida, na minha vida, e por isso não nos recebem. Quantas pessoas não recebem os cristãos? Quantas pessoas não recebem aqueles que pregam o evangelho, que oram? Quantas pessoas não querem a gente na casa deles? Não é verdade, gente? E digo-vos que mais a tolerância haverá naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade. Presta atenção. O Senhor Jesus, era ele que está falando aqui. Ele diz aqui que haverá mais tolerância para Sodoma, que foi destruída, uma cidade que estava em prostituição, do que para as pessoas que não nos recebem, levando a palavra de Deus, levando o reino de Deus. Olha, é forte isso, né? Você tem entendimento disso? Eu tenho. Eu tenho porque o Senhor me preparou e me capacitou para esse evangelismo. Louvado seja Deus. E aí o que diz? Ai de ti, Corazim. Ai de ti, Betsaidai. Porque se em Tiro e em Sidom se fizesse as maravilhas que em vós foram feitas, já muito assentadas em saco e cinza, se teriam arrependido. Então não há arrependimento se você não receber a palavra de Deus. Não há arrependimento se você não receber o reino de Deus. Não há arrependimento, gente. Louvado seja Deus se você não der ouvido e crédito à palavra de Deus. E ele diz aqui: e tu, Cafarnaum, serás levantada até o céu, até o inferno serás abatida. Quem vos ouve a vós, a mim me ouve. E quem vos rejeita, vós, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Agora preste atenção. Nós levamos o evangelho nos lares, nós levamos o evangelho em vários lugares. Se as pessoas nos rejeitam, elas não estão só nos rejeitando. Quem me rejeita não está só me rejeitando, está rejeitando a Cristo, está rejeitando a Deus, está rejeitando, louvado seja Deus, o reino de Deus. É isso que o Senhor estava ensinando para os discípulos. Não te preocupa com aqueles que te rejeitam, porque estão me rejeitando. Tu foi lá enviada para entregar a mensagem para aquela pessoa. Um dia desse eu fui entregar uma mensagem de Deus para uma pessoa. A pessoa não me respondeu, a pessoa me rejeitou. Opa, fui a primeira vez, fui a segunda. Aí eu fiquei com vergonha, bloqueei. Não quer saber das coisas de Deus? Eu não fui lá para fofocar, eu não fui lá para falar da vida dos outros, eu não fui lá para querer, né, ganhar a amizade de ninguém. Eu fui lá porque o Senhor mandou, diz a esse, isso, e eu fui lá por 2 vezes, nem as 2 vezes não me respondeu. O que eu fiz? Não quer me receber, Senhor. Não quer me receber. Às vezes as pessoas te recebem por causa dos outros. Às vezes, as pessoas te recebem por causa dos outros.
Porque você é amigo da fulana, porque você é amigo da ciclana, porque você é amiga da fulana e as pessoas te recebem. Mas elas não te recebem porque elas querem você nas amizades dela, você na vida dela, você participando com ela. Não, você está lá porque você é amiga do fulano, porque você é amiga da ciclana e por isso te receberam. É, gente. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Aí eu fiquei com vergonha. Eu disse, Senhor, por 2 vezes eu fui lá falar com a pessoa para falar a mensagem de Deus. Para falar a mensagem de Deus. A pessoa nem sequer falou nada. Nem o paz do Senhor Deus. Então, paz não tinha na vida daquela pessoa. Porque nem paz do Senhor sequer deu, não sabe? Opa! Me rejeitou, bloqueei. Era assunto de Deus, era assunto da palavra, era assunto da oração. Não era para falar da vida dos outros. Aí eu bloqueei. Aquele que não, que eu tento até, né, participar, tento até ter ali uma conversa, tento até chegar perto, tento até falar daquilo que Deus está colocando no meu coração, mas a pessoa não recebe. Então eu obedeço o que Deus me ensinou. Eu obedeço o que Deus manda. E eu estou respaldada por Deus. Estou respaldada pela palavra. Se você conhecer a palavra, você é respaldado pela palavra de Deus. Então, o que aconteceu? Ele está dizendo, se rejeita, está rejeitando o próprio Espírito Santo. Se eu vou entregar uma mensagem de Deus para alguma pessoa, para um pastor, para uma missionária, para alguém assim, da obra, seja para quem for, eu vou lá, minha filha vai lá, fala isso, e a pessoa te rejeita, não está me rejeitando não, meu querido. Você está rejeitando é o Espírito Santo. Você está rejeitando o reino de Deus, aquele que Deus enviou para falar aquilo que Deus queria te falar. Ah, você acha que sabe tudo? Gente, Deus fala comigo, mas eu fico maravilhada quando Ele usa pessoas para confirmar que Ele falou comigo. Se você estudar a palavra de Deus, você vai saber. Todo homem de oração, de mulher oração, Deus fala com ele. Aí o homem de oração fica lá. Meu Deus, o Senhor falou comigo. Meu Deus, isso aí que o Senhor está falando é grandioso. Aí Deus vai, usa outro para testificar aquilo que Deus falou contigo. Aí Deus quer testificar que Ele falou contigo, tu vai e rejeita. Tu está rejeitando Deus. Nós estamos rejeitando Deus. Por isso que nós não temos nós não temos que fazer prova do profeta, e sim da profecia. Se vem de Deus ou se não vem. Não é das pessoas, é daquilo que é profetizado para você, da mensagem que Deus está trazendo para você. Entendeu? Louvado seja Deus, e vamos encerrar e voltar os 70 com alegria. Olha que maravilha, né? Fazer a obra de Deus nos dar alegria. Por isso que quando eu estou aqui na de madrugada, eu sempre estou alegre. Eu tenho problemas, tenho lutas, tenho coisas para resolver, mas fazer a obra me dá alegria. E ele diz, e voltaram os 70 com alegria, dizendo, Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. Olha aí, pelo nome de Cristo, até os demônios se nos sujeitam. Olha aí, né? Então Deus te deu poder e autoridade. E disse-lhes, eu via Satanás como um raio cair do céu. Jesus que disse isso aqui. Eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões. Deus é maravilhoso. E toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Deus te deu poder contra o reino das trevas. E Ele está dizendo para você e para mim, nada te fará dano. Diz aqui, mas presta bem atenção. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos. Não se alegre, porque você é usado na libertação. Não, a gente não tem que ficar alegre por ser usado. Olha, cuidado com a exaltação, né? Cuidado com a exaltação. Fica exaltado porque é usado na oração, na palavra, expulsando o demônio. Preste atenção, ele está aqui, ó, ensinando todos os discípulos e trabalhadores que ele levanta.
E ele diz, mas não vos alegrais, porque se vos sujeitem os espíritos, alegrai-vos antes, que a nossa alegria seja o quê? Por estarem os vossos nomes escritos no reino do céu. A gente não tem que se alegrar, porque os enfermos são curados através da nossa vida, através do nome do Senhor Jesus, por nós sermos instrumento. Nós não temos que nos alegrarmos por expulsar demônios, porque os demônios se sujeitam a nós por causa de Cristo que está na nossa vida, mas nós temos que nos alegrar, porque o nosso nome está escrito no reino do céu. O teu nome está escrito no reino do céu? Se teu nome não está escrito no reino do céu, eu digo agora para você, peça perdão dos seus pecados, confesse seus pecados para Ele, não para mim. Confesse para o Senhor. Aquele que confessa o seu pecado prospera. O que é confessar o pecado? Eu reconhecer os meus pecados. Senhor, eu reconheço que errei, eu reconheço que existe isso em mim, eu reconheço, Senhor, eu estou aqui confessando. O que acontecerá? Haverá uma libertação em nós, haverá uma prosperidade de libertação, porque quando fala de prosperidade, as pessoas só pensam nisso, né? Quando fala em prosperidade, a visão da prosperidade só é isso, só é lucro, né? Só é fama. Louvado seja Deus, só é riqueza. A prosperidade, louvado seja Deus, é sermos livres de toda a opressão demoníaca, de toda a opressão espiritual, louvado seja Deus. E quando você se arrepende do teu pecado, você está sendo liberto. Jesus vem, te perdoa e correntes são quebradas. Maldições caem por terra. Quando você se arrepende, confessa o teu pecado, reconhece o teu pecado, aí você diz para o Senhor, Senhor, escreve meu nome no livro da vida, escreve meu nome no céu, escreve, não existe oração, louvado seja Deus e agradecido, para declarar ali que recebemos Jesus, ai, ora assim comigo, né? Não, gente, tá aqui, ó, tá aqui escrito, se você confessa os teus pecados, se você recebe o Senhor Jesus na tua vida, e teu nome automaticamente é escrito no céu. Todo pecador que se arrepende, que confessa o seu pecado, o seu nome está sendo escrito no reino do céu. Aleluia! Aleluia! Louvado seja Deus. Ele disse aqui, se você prestar atenção, se você estudar o Evangelho, você não vê Pedro, você não vê Pedro dizendo assim, eu te recebo, Jesus, te aceito como único e suficiente Salvador. Ele fala isso? Não fala. Por quê? Porque ele nem sabia que Jesus ia para a cruz. Ele nem sabia que Jesus ia ser morto por ele. Tanto é que quando Jesus falou que ele iria ser morto, o que foi que Pedro fez? O diabo usou a língua de Pedro para censurar Jesus. E o Senhor repreendeu a Satanás que falava pela língua de Pedro. Então, louvado seja Deus, engrandecido. Se você estudar a Bíblia, você não vê João ali falando, né? Louvado seja Deus, oh Senhor, eu te aceito. Ele já caminhava. Quando você caminha. Quando você recebe o Evangelho de Cristo, você está aceitando Jesus. Quando você recebe o Evangelho de Cristo, e esse Evangelho te leva a arrependimento, esse Evangelho te leva ao reino de Deus, teu nome está sendo escrito no reino do céu. Que maravilhoso, né, gente? É maravilhoso, louvado seja Deus. Tem muita gente aí confundida e enganada. Tem muita gente aí confundindo os outros, enganando os outros. Mas é tão fácil você ter o teu nome escrito no livro da vida. Primeiro passo, se arrepender dos seus pecados. Segundo passo, confessar os teus pecados para Jesus. E o terceiro passo, ele já perdoa os teus pecados. Quando ele perdoa os teus pecados, o teu nome é escrito no céu. Aleluia. Ele se arrependeu, Pai. Ela se arrependeu, Pai. Ela se arrependeu e eu a perdoei. E agora o nome dela está escrito no reino do céu. Entendemos e aprendemos? Louvado seja Deus. O significado do arrependimento. O céu é lugar de arrependidos. O céu é lugar de arrependidos. Louvado seja Deus, engrandecido. O que foi que aquele ladrão disse na cruz para Jesus, gente? O que foi que ele disse? Que ele queria estar com ele.
não foi? Ele queria estar com ele no reino do céu. Aí o que Jesus disse? Ele disse assim: hoje teu nome está escrito no céu? Ele não disse isso. Ele disse: hoje mesmo tu estarás comigo. Hoje mesmo tu estarás comigo no reino do céu. Por quê? Porque houve arrependimento naquele momento do ladrão. Houve arrependimento, ele reconheceu que ele era o Salvador, que nele não havia pecado. E o que foi que aconteceu? Naquele momento de arrependimento daquele ladrão, ele entrou no reino do céu. Os nossos arrependimentos a Deus, confessando os nossos pecados para Ele, nosso arrependimento, escreve o nosso nome no céu. Isso é maravilhoso, né? Eu amo a palavra de Deus, gente. Eu amo a palavra de Deus. E você ainda que não se arrependeu do seu pecado, se arrependa. Se arrependa porque o teu nome. Confesse seus pecados para Jesus. Se arrependa. Aquele ladrão confessou o pecado dele, foi para Jesus. Ele estava lá reconhecendo. Ele mesmo disse. O que foi que ele disse? Ele disse para o outro: é justo nós estarmos aqui, né? Ele disse: eu estou aqui porque eu sou um malfeitor. Ele reconheceu o pecado dele, mas ele disse: nesse daí não tem nenhum pecado. Sobre ele não tem nenhuma acusação. O ladrão falou isso. O ladrão estava reconhecendo que ele era pecador, que ele estava ali naquela cruz perecendo por causa do pecado, do erro dele, das consequências das práticas dele. O ladrão estava fazendo isso. E Jesus escreveu, e Jesus, né, o perdoou e o seu nome foi escrito no céu daquele ladrão. Maravilhoso, né? Tem gente que diz assim que o ladrão foi o primeiro a entrar no céu. Gente, eu não digo isso não, porque tem muitas pessoas que já entraram no céu primeiro do que o ladrão. Louvado seja Deus. Se você estudar a palavra de Deus, Noé, Abraão, todos esses herdaram o céu, tem o céu como herança antes do ladrão, né? Louvado agora através do Senhor Jesus Cristo, aí é outra história. Vamos lá encerrar a palavra. Então você já aprendeu, entendeu? Se arrependa dos seus pecados. E você que não recebe aquele que leva a palavra de Deus, você não recebe o próprio Deus. A gente escuta tantas pessoas dizer: eu tenho Jesus no meu coração. Tem Jesus no coração, mas não recebe a palavra dele. Então, tu não tem Jesus no coração. Muitas pessoas dizem assim: eu tenho Jesus no meu coração, mas você não recebe um enviado dele, uma enviada dele para você. Então, tu não tem Jesus no teu coração. É muito fácil a gente saber aqueles que têm Jesus no seu coração e aqueles que não têm. Louvado seja Deus, engrandecido quando nós anunciamos o evangelho que eles não querem receber. O evangelho da verdade, né? Não é o evangelho que tudo pode. Não é o evangelho maquiado, né? Não o evangelho que estão colocando silicone. Não é o evangelho que estão aí, né? Louvado seja Deus, colocando apostasia. Não é o evangelho que estão aí ilusório. O evangelho de ilusão. O evangelho da prosperidade. O evangelho que não tem pregação de arrependimento. Que não tem pregação que fala do pecado. Que não tem mais pregação que fala do arrebatamento, da vinda de Jesus. Louvado seja Deus. Se você entrar num templo, se não falar, meu querido, de arrependimento, se não falar do pecado, se não confrontar o pecado, Jesus não está naquele lugar, não. Não está, não. É só um evangelho apostata. É o evangelho lá com maquiagem, mascarado, né? Aparência de que são, mas não fala como dele, não pensa como dele, não tem cruz para carregar, só tem tesouro para carregar, né? Tem um evangelho aí que as pessoas não carregam cruz, carregam tesouro. O que está pesado é eles carregar o tesouro que está na cruz deles. Tem pessoas aí que estão dizendo: ai, tô cansado, sabe por quê? Porque teu tesouro está pesando aí na tua cruz. Mas o evangelho da cruz, meu querido, é totalmente diferente. Não é esse evangelho que pregam aí da prosperidade. Louvado seja Deus, engrandecido. Vamos encerrar.